Hello, students. How are you? Olá, estudantes. Como estão vocês? Prezados alunos do sexto ano da Rede Municipal de Ensino e Educação de Alfenas, eu sou a professora Eliana e hoje eu estou aqui para continuarmos os nossos estudos com o PET, volume 3, semana 5, que vem com a unidade temática leitura, estratégias de leitura, atitudes e disposições favoráveis do leitor. Objetos do conhecimento, nós temos construção de sentidos por meio de inferências e reconhecimento de implícito, construção de repertório lexical, informações em ambientes virtuais, identificação de substantivos, pronomes e verbos. Conteúdos relacionados vêm com o verbo to be, days of the week, prática de vocabulário. Então, o verbo to be, sempre que fala to be do inglês para o português é o verbo ser ou estar. Então, to be se traduz por ser ou estar. Days of the week são os dias da semana e prática de vocabulário. O nosso tema vem com learn more about verb to be. Aprendendo mais sobre o verbo to be. Learn more about verb to be. Aprendendo mais sobre o verbo to be. Nessa semana, caro estudante, você vai praticar gramática, especificamente o verbo to be e seu uso, reconhecer o vocabulário trabalhado e identificar os verbos e pronomes pessoais, entender o que é uma pergunta e saber como dar uma resposta. Para auxiliar na aprendizagem de vocês, eu coloquei essa tabela aqui, que não tem no PET. Foi a professora Eliana que colocou. Então, aqui nós temos personal pronoun and verb to be. I am. Forma longa e forma curta, ou seja, long form, short form. O que é long form? Tá vendo aqui, ó, o pronome I am, o verbo to be, long form. I, apóstrofo, am, short form, forma curta. Ambas têm a mesma tradução, o mesmo sentido, só muda a forma de escrever. Então, essa primeira tabelinha é da forma afirmativa. Segunda tabelinha, personal pronouns, interrogativo, verbo to be. Então, forma interrogativa do verbo to be. Na forma interrogativa, o pronome antecede o sujeito. Tá vendo? Que lá na afirmativa estava I am, aqui está I am, I. Inverte a forma e tem o ponto de interrogação no final. É regra do inglês. A hora que você vai traduzir, traduz da mesma forma que é usado no português. Personal pronouns, verbo to be, negative form. I am not. Coloca-se o not depois do verbo to be. E pode também ter na forma interrogativa. Olha, na forma curta, desculpa. Então, pode ter long form e short form. Então, aqui I am not. Long form, I am not, com o apóstrofo. Short form, all you are. Você não é ou você não está. You are not, you aren't. Do is, he is not, he isn't. Então, forma longa e forma curta. Essas tabelinhas podem ajudar muito no estudo. Continuando, nós temos as atividades, número 1. Complete com is not, isn't, ou is, né? A forma longa e a forma curta da negativa e da afirmativa. Letra A, Brian está alto. Brian é alto? No, ou não aí já presente na frase. Então, se tem esse no aqui, eu já sei que eu vou ter que completar o primeiro espacinho com a forma negativa. No, Brian isn't ou is not tall. Brian não é alto. He, vou falar como que ele é, eu vou afirmar. Então, he is, ok? Então, fica muito fácil. Se tiver o no na primeira parte da frase, você sabe que tem que completar com a forma negativa. Número 2. Forme perguntas com as palavras abaixo, utilizando o verbo to be. O correto verbo to be, tá? Todas as frases. Ou seja, o pronome é acompanhado por um determinado verbo to be. Então, aqui nós temos um exemplo
Vamos para a letra A, de acordo com o exemplo. Ó, aqui o pronome they, acompanhado pelo verbo to be are. Aqui é o mesmo caso, you, teacher. Então, como que vai ficar essa frase na interrogativa? Are you teacher? Letra B, are we bad? Letra C, are you hungry? Letra E, are you sharp? Letra F, mudamos o pronome. She is a nice person. She é ela, acompanhado pelo verbo to be is. Então, vai ficar is she a nice person? Ela é uma pessoa boa ou uma boa pessoa? A última frase, letra G, né? He a pilot. He também acompanhado pelo verbo to be is. Então, is he a pilot? Número 3, number 3. Escreva respostas curtas sobre você. Essas perguntas são direcionadas a você. Então, se a resposta for afirmativa, pergunta aqui, are you a student? Você é um estudante? Sim, né? Resposta afirmativa. Qual que é em inglês? Yes, vírgula, I am. Are you 8 years old? Você tem 8 anos de idade? Seria resposta afirmativa. Então, no, I am not. Number 4, número 4. Complete com o verbo to be. I am, is ou are. Letra A. Hello, I. Qual verbo to be que acompanha aqui? I am, né? É sempre esse. Quando tem o pronome I, sujeito eu, acompanhado pelo verbo to be, I am. Nick and this. Peter. Peter é ele. Ele é acompanhado pelo to be, is. Então, você vai analisar cada uma das frases e ver se o espacinho pode ser completado por I am, is ou are. Good studies. Bye, bye.